Boa noite. Então, já começa um tema meio controverso. A gente vai apresentar uma casuística pequena. A gente tem 5 pacientes que foram tratados, considerados de lesão TASC-D. Dos 5 doentes, 3 do sexo feminino, 2 masculinos, doentes com risco cirúrgico elevado, asa 3 ou asa 4. E eu vou ressaltar aqui a questão da diferença do TASC 1 para o TASC 2. Quando a gente pensou nesse trabalho, a gente levou mais em consideração o TASC 2000, que é o que a gente estava mais acostumado a usar, mas eu classifiquei os doentes de acordo com os 2 TASCs. Assim sendo, todos seriam TASC D, pela classificação de 2000, e pela classificação nova, apenas 3 doentes seriam considerados TASC D, e 2 mudariam de classe, seriam classe C atualmente. Só para lembrar, a diferença do TASC 2000 para 2007 é uma diferença muito grande. O primeiro TASC, lesões maiores que 5 centímetros já eram consideradas TASC C, e agora elas precisam ter pelo menos 15 para serem consideradas assim. TASC D, a mesma coisa, uma grande mudança, lesões tinham que ser maiores do que 5, agora elas têm que ser maior do que 20, e tem que ter algum envolvimento da artéria poplite, o que muda bastante o tratamento. Como fator de risco mais importante que a gente teve nos casos foi a hipertensão arterial. 4 dos nossos doentes tinham isso, mas o fator complicador maior, a única complicação que a gente teve foi a doente que era apenas tabagista. O tipo de tratamento, tivemos angioplastias da femoral superficial, sendo que 2 das 4 angioplastias de femoral superficial foram recanalizações total da artéria. Uma dessas envolveu, além da recanalização da superficial, uma angioplastia da artéria poplite, a infrapatelar. E de todos os 5 doentes, apenas um, a gente teve que fazer uma angioplastia infrapatelar, da artéria fibular. Todos os doentes eram doentes com risco de perda do membro, é o tema da apresentação, é para salvamento de membro. Todos os pacientes ou tinham dor de repouso ou tinham lesão trófica, perda tecidual importante. E esse é o nosso objetivo, apresentar esses nossos resultados. Serão todos doentes TASC D, pelo TASC 1, ou C e D, que teriam algum tipo de contraindicação ao tratamento convencional, ou por falta de conduto para utilização como enxerto, ou realmente contraindicação clínica a cirurgias maiores. O primeiro caso que eu vou apresentar só 2 dos 5 casos. É um paciente do sexo masculino, um paciente relativamente jovem, mas com bastante comorbidade, hipertenso, diabético, renal crônico, em diálise, por uma fístula em alça de basílica no braço direito, uma história de IAM em 2001, revascularizado, e tinha utilizado as 2 safenas de coxa para revascularização. Esse paciente tinha uma gangrena de hálux, dor de repouso importante, há cerca de um mês, e apenas pulso femoral no membro da gangrena, que era o membro esquerdo. Bom, essa é a arteriografia dele pré-operatória. O paciente tinha oclusão total da poplítea retro e praticamente infrapatelar. Eu peço desculpa pelas imagens, que eu não sabia como é que ia aparecer aqui no slide. Então, oclusão da poplítea retropatelar, uma recanalização na infra, além de lesões proximais do tronco, as artérias infrapatelares. Na subtração digital, consegue ver melhor as imagens. Aqui é uma reconstrução em sequência do membro inferior esquerdo da porção infrapatelar. Desculpa. Bom, oclusão da poplítea, lesão proximal, uma fibular com muita doença, cheia de estenoses, com melhor deságua pela artéria tibial posterior. Começamos então pela angioplastia da artéria fibular, com balão, seguidas pela angioplastia de toda a artéria, incluindo o tronco tibiofibular e a poplítea infrapatelar, retropatelar. Um bom resultado na fibular, mas como os senhores podem ver, uma dissecção de praticamente toda a poplítea infrapatelar. Optamos então pela colocação de um stent autoexpansível, que ficou com um resultado excelente.
Dando em sequência ao tratamento desse paciente, ele não tinha pulso poplíteo, vale lembrar. Então, em concordância, que essas lesões em sequência da femoral superficial no terço médio distal seriam a causa desse problema, optamos então por angioplastar essa lesão também. Usamos um outro stent, também autoexpansível, com resultado excelente. O paciente saiu com pulso poplíteo e um pulso tibial posterior, foi amputado na mesma internação, evoluiu com granulação e, no momento, está em epitelização parcial da lesão. Já fez um Doppler de controle que mostrou perviedade do procedimento. Outra paciente é um paciente do sexo feminino, também jovem, branca, hipertensa, tabagista, com uma história de AM prévia, angioplastia coronariana há cerca de 1 ano. Essa paciente não tinha lesão, mas tinha dor de repouso já há cerca de 2 meses, membro inferior esquerdo também, com pulso apenas femoral. Eu só vou ressaltar, essa doente aqui foi do Hospital Balbino, e a dor era há 2 meses, porque o convênio levou 2 meses para liberar o procedimento. Então, isso vai fazer a diferença, porque a arteriografia pré-procedimento e a arteriografia per-procedimento foram bastante diferentes. Uma doente que antes era TASC B passou para TASC D. A doente evoluiu com oclusão total da femoral superficial e da poplítea supra. Aqui é a arteriografia inicial, além de uma lesão, uma estenose, uma suboclusão da poplítea retropatelar. Começamos então com a angioplastia da poplítea, apenas com balão inicialmente, que no controle em AP parecia ter um resultado bom. Quando a gente fez o perfil, a gente pôde ver uma dissecção total da lesão. Optamos então pela colocação de um stent e ficou com resultado excelente. Continuamos o procedimento então com uma pré-balonada da artéria femoral superficial, já desde a poplítea supra até o terço proximal. E, como já era de se esperar, para uma recanalização de femoral superficial, houve dissecção de toda a artéria, tendo então que ser atapetada com stent de baixo até em cima. Então, colocação de um stent, 2 stents, 3 stents, com resultado bom. No controle proximal, observamos também uma dissecção da artéria, optamos então pela colocação de mais um stent proximal, resultado excelente. A paciente melhorou da dor de repouso, no dia seguinte estava correndo pelo corredor, abriu o pulso poplíteo, que ela não tinha antes, e pulso no pé, 2 cruzes, Doppler de controle também, procedimento pérvio, sem estenose, sem alterações. Então, como resultado, salvamento de membro 100%, não teve nenhum doente que teve amputações maiores, a não ser amputações de dedo ou transmeta. Dos 5 doentes, a gente teve uma complicação maior, que foi uma oclusão em menos de 24 horas da angioplastia, foi uma paciente também recanalização de femoral superficial, essa doente que era tabagista. Ela evoluiu então para o bypass, foi feito um bypass femorotibial anterior com safena in situ, que ocluiu em 24 horas, foi então reoperado e optado pela anticoagulação plena crônica dessa doente, que até hoje mantém o enxerto pérvio, pulso 4 cruzes e pulso pedioso 4 cruzes de lesão já cicatrizada. Bom, como sucesso técnico primário, 100% dos doentes, e clínico primário, 80%, por questão dessa doente que evoluiu conclusão em 24 horas e foi para o bypass. Até o momento, nenhum paciente precisou de reintervenção, então a gente não tem uma perviedade secundária a mostrar, espero que não tenhamos. Na verdade, assim, o trabalho não vai mudar a indicação, até porque a casuística nossa ainda é muito pequena, mas é visando salvamento de membro. Em nenhum momento a gente pensa que em doente claudicante é dor de repouso, é doente com lesão trófica que está perdendo a perna. E aí a grande pergunta, que já tem vários artigos e trabalhos fazendo: tratamento endovascular para paciente TASC D, qual é o resultado desse tratamento? Então, a gente sabe que o sucesso primário do tratamento dos doentes TASC D para endovascular é menor do que o convencional, principalmente nos casos de recanalização, principalmente de femoral superficial.
e também hipoplídia, mas o sucesso clínico e terapêutico menor do que o tratamento clássico, o tratamento convencional, ainda é uma realidade e vai continuar, pelo menos por enquanto, o tratamento desses doentes TASC-D reservado só àqueles que realmente não têm possibilidade ou alguma contraindicação clínica à cirurgia convencional. Na literatura, eu busquei alguns artigos e, surpreendentemente, a grande maioria deles tem tido resultados semelhantes em relação à perviedade secundária, que fique bem claro, de doentes TASC A e B para doentes TASC C e D. Na verdade, a perviedade primária do TASC C e D é bem pior, mas a perviedade secundária é muito semelhante e a taxa de salvamento de membro também é muito semelhante, se aproximando de 97% a 98%, né, nos grandes casos. E ficando aí a pulguinha atrás da orelha, nosso objetivo aqui é salvar a perna e alguns doentes, infelizmente, que a gente não consegue fazer no convencional, a gente está tentando fornecer para o doente algum tratamento diferente para ele.